o preço de tudo subindo todos os meses. Se você também está cansado de pagar cada vez mais caro por itens básicos de consumo ou por qualquer outro bem, já deve ter se perguntado por que o governo não congela os preços para ajudar a população e principalmente os mais pobres. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, sobre as consequências do congelamento de preços. Seja bem-vindo ao canal Mais Patrimônio. Aqui você aprende sobre investimentos, economia, educação financeira e empreendedorismo. Se você se interessa por algum desses temas, inscreva-se no canal. Para entender as consequências que o congelamento de preços traz, primeiro é preciso entender a maneira como as coisas naturalmente são precificadas, quando o governo não obriga preços mínimos ou máximos. A precificação natural é baseada na oferta e demanda. A oferta é a quantidade de um produto que os vendedores estão dispostos a vender. Já a demanda é a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar. Digamos que um grupo de vendedores de queijo em uma cidade resolvem precificar o quilo do queijo em R$ 10. Quando fizeram isso, perceberam que vendia fácil. Muitos clientes compravam e compravam muito mais de uma unidade inclusive, o que provocava falta de estoque devido a tanta demanda. Então, como vendia fácil a R$ 10, eles aumentaram o preço para R$ 12. Assim, o lucro aumentava, mesmo reduzindo a quantidade de pessoas interessadas. E é isso que ocorre em todos os mercados, lojas e comércios. Os vendedores vão subindo os preços enquanto encontrar compradores interessados a pagar a quantia que eles estão pedindo. E vão continuar aumentando até perceber que a quantidade de compradores interessados está ficando muito baixa. Aí os vendedores param de aumentar os preços, ou até começam a reduzir um pouco os preços para encontrar um equilíbrio entre a quantidade de produtos que eles têm para vender e o lucro máximo. Mas não é só o comerciante que age dessa forma. Todos trabalham buscando maximizar os lucros e vender o máximo de quantidade que tem disponível. Basta parar para observar que todo mundo, quando quer vender algo, inclusive você, coloca o preço mais alto possível para ganhar mais dinheiro. E não tem nada de errado com isso. Isso é o livre mercado. Porém, quando algum produto que costumamos comprar aumenta muito de preço em pouco tempo, como aconteceu com o preço das carnes em 2021, nos perguntamos: isso é justo? Por que está aumentando tanto? E congelar o preço não seria uma solução? Deixar o preço fixo como estava antes do aumento? Não, não é uma boa solução. Quando se tenta fixar o preço ou impor um preço máximo em um produto, as consequências são péssimas. Isso desestimula a produção e a comercialização. Por que desestimula? Porque não está tendo esse mesmo controle de preços em todos os produtos e serviços que envolvem toda a cadeia de produção. Por exemplo, no caso das carnes bovinas, vamos citar só alguns custos envolvidos. Para um boi chegar num tamanho bom para abate, é preciso alimentar ele com soja também, além do capim que ele come o dia inteiro no pasto. Também é preciso vacinar o boi para ele não contrair doenças e acabar perdendo esse animal. Depois que o boi engorda, é levado ao frigorífico para abater, e para transportar esse boi é necessário de um caminhão, que necessita de diesel e do motorista. Depois que o animal chega no frigorífico, até a carne ser preparada para ir para os supermercados, envolve muitos funcionários, tanto no trabalho direto com o preparo das carnes, quanto no administrativo da empresa. Envolve também os custos com energia elétrica para manter a baixa temperatura nas câmaras frias, enfim, entre outros custos. Depois tudo pronto e faturado, segue para mais um transporte, agora até os supermercados, açougues e casas de carne. Logo, mais gastos com transportes e funcionários envolvidos. E não termina aí, porque quando chega nos supermercados, açougues e casas de carne, mais custos vão sendo agregados, custos de armazenamento, custos com funcionários e entre outros custos. Então, para conseguir congelar o preço da carne ou impor um preço máximo, teria que congelar também o preço de tudo na cadeia de produção das carnes, o que é impossível, porque teria que congelar também o valor dos salários de todos os funcionários envolvidos. E aí, você quer ter o seu salário congelado? Nunca mais receber aumento? Acho que não, né? E o transporte? Vai ter que congelar o preço do diesel também. E para congelar o preço do diesel,
vai ter que congelar toda a cadeia de produção desse combustível. O que é mais impossível ainda, porque teria que congelar até o dólar, já que o barril de petróleo é cotado em dólar e o Brasil não tem nenhum controle sobre a moeda americana. Ele não pode e nem consegue congelar o preço do dólar. Então, quando o preço da carne aumenta em geral nos mercados, ou o preço de qualquer outro produto aumenta, o motivo é que os custos que envolvem esse produto aumentaram. E esses custos, obviamente, são jogados no preço final do produto. E quem vai pagar esse preço final é o consumidor. Porque se na prática congelar só os preços da carne, na medida que os custos de produção dela, de transporte, de armazenamento for aumentando, os comerciantes de carnes iriam começar a ter prejuízo. Só prejuízo, nem R$1 de lucro. Então logo eles iriam parar de vender carne, porque não compensaria. Eles estariam pagando para trabalhar. Você aí, paga para trabalhar ou recebe para trabalhar? Então, isso resultaria em cada vez menos carnes à venda e mais pessoas interessadas em comprar. Logo porque as pessoas continuam recebendo aumento de salário e a carne continua o mesmo preço. Então, geraria uma escassez de carne no Brasil. Logo, muitos frigoríficos iriam fechar suas atividades e, consequentemente, aumentaria o desemprego mais ainda no país, deixando a população cada vez mais pobre. E isso não se limita só às carnes, isso aconteceria com qualquer produto ao tentar impor um preço máximo. E se agora você já consegue imaginar o estrago que o congelamento de preços só da carne pode fazer, imagina tentar congelar o preço de tudo. Será mesmo que seria uma boa ideia? Comente aí sua opinião. Há também o congelamento de preços mínimos. Digamos que o governo, ao invés de impor preço máximo, impôs um preço mínimo para o arroz. E esse preço mínimo é de R$100 o quilo. O que aconteceria? Primeiramente, iria incentivar os produtores de arroz a produzir muito mais e aumentaria também a quantidade de produtores de arroz no Brasil. Mas, por outro lado, aconteceria um grande desinteresse das pessoas por comer arroz, porque ficou caro demais. Logo, teríamos muito arroz à venda nos supermercados e poucas pessoas querendo comprar arroz. E para todo esse arroz não estragar, não passar da validade nos supermercados, teria que reduzir o preço. Mas se há uma lei que impõe um preço mínimo, não tem como reduzir se já está no preço mínimo. Então, o que iria acontecer era uma venda paralela. Iria ser vendido por menos que o preço mínimo e sem nota fiscal para evitar que o governo descobrisse. Ou seria jogado muito arroz fora. Isso foi um exemplo que eu usei com o arroz, mas esse tipo de congelamento, impondo um preço mínimo, não costuma acontecer com bens de consumo. O congelamento de preços mínimos acontece mais com salários, o famoso piso salarial e salário mínimo. Mas o efeito é o mesmo do exemplo do arroz. Se for exigido um piso salarial muito alto ou um grande aumento no salário mínimo, as empresas vão contratar menos pessoas ou até mesmo demitir as que já estavam contratadas. E vai acabar gerando muito desemprego e trabalhos informais. Parando para pensar agora, você consegue imaginar os problemas que o congelamento de preços mínimos pode causar, não é? No Brasil, já tentaram congelar os preços no passado e comprovadamente não foi uma boa escolha. A solução, na nossa opinião, é o livre mercado. É deixar os preços serem definidos pela oferta e demanda natural do mercado. Mas se você tem uma opinião diferente, deixe nos comentários, queremos saber. E se a sua opinião for igual à nossa, comente também. Podemos debater mais sobre esse assunto aqui no canal. Esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos no WhatsApp. Obrigado pela audiência, forte abraço.